É uma tradição nesse Claro. programa. Opa! Nós vamos falar de filmes. Que delícia. Agora falaremos de séries. Mas o importante é a audiência masculina desse programa. Ah, sim. Nós temos homens aqui que não passam frio. Aí você me pergunta... Por quê? Por que, Milito? Por que, Milito? Chame de Milito. É Milito, por quê? Por que, Milito? Eu respondo pra você. Porque o brioquinho aquece até a alma. Ai, gostei. Ai, caceta, viu? Textos de Guerezito. Ele gosta. Ele gosta. Ele gosta. Pai. Isso é humor do mal. Sim. Tem maldade. Entendeu? Tóxico. Tem maldade, ele é mal. não tem humor O Gueré do é bem. mal. Não sou eu, Ele é mal. Ele é um lixo. Não É o chat GPT humor culpado. É. Humor Tóxico. É humor tóxico. O Gueré, ele É o vai Gueré. Ele é do capeta. Está alma penada. Ele é. Imagina. Ele tem impacto. Tem impacto com... O capiroto. Aliás, eu GPT. assisti aquele filme lá, o Sinner. Ah, e aí? É, o Sinner, cara. É o que é o pacto, Sinner? é o Pecadores. pacto. Os Você assistiu? Você gostou? Pecadores. Assisti. É. Tá Eu lá acho no que eles tinham filmão que do Rogério. investir mais na história do Robert Johnson ali. Que é a história Bluseiro. do Robert Johnson, né? Sim, que é o é bluseiro. do bluseiro. Tinha que ter investido mais nisso. Então vamos entrar Concordo, no quadro. Muito, mas eu parei no meio, porque a hora que deu começou Isso. aquela discoteca, eu Isso. falei, Todo mundo se morder eu ali. falei, não. Chegou o momento da linhagem geek, com o Homem-Aranha com a mobilidade de uma samambaia, André Alba. Linhagem geek com André Alba. Depois dessa apresentação incrível, se inscreva no canal da Linhagem Geek aí no YouTube. Estamos chegando a 460 mil inscritos. A meta é 500 mil. Grande momento. 500 dias. Então se inscreva lá e entre no site linhagemgeek.com.br que tem notícia de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Um salve pro Rogério da Filmou, que deixou tudo mais interativo. Boa. Você pode fazer o seu cadastro lá e aí você receberá no seu e-mail todas as informações que mais lhe interessam, que você vai fazer ali os filmes que você mais gosta, o estilo que você mais gosta, e aí você vai receber e-mail de acordo com o seu gosto no site mais interativo. Como o Zuzu sabe muito bem, querido. todos vocês, a gente gosta de falar de audiência, de Ibope, né? Sempre tem... De bilhão. A gente de bilhão, a gente gosta desses Bilheterias. assuntos, bilheteria. E agora vamos falar da Rede Globo, né? Globo. A Rede Globo é incrível, né? O Fantástico teve a sua pior noite de todos os tempos. Culpa do Maurício. Em questão, não é culpa. Alguns estão Foi atribuindo antes. isso ao Maurício Não é Meirelles. verdade. mas Foi não é depois, esse. cara. Então, Como que é? Depois ele ferrou. mas eles antes. ficam fazendo piada porque o Maurício Meirelles ele tende a falir os programas é que ele verdade. entra. É uma E aí piadoca. já estão falando que isso já é um impacto da presença dele, mas obviamente é uma mentira, né? A revista eletrônica da Globo, Zuzu, Eu gosto que registrou fala o seu... revista eletrônica. Você vê Zeca que Camargo. é uma reportagem aqui, né? Registrou seu pior resultado de público deste ano. E aí entra aquela questão. Por que está perdendo audiência? Por quê? O Fantástico, na sua humilde opinião, Zuzu? É muito fácil. Chato. É muito fácil. Que é chato. Raciocinar. Não, é o seguinte. Hoje, cara. a notícia do Ah, TikTok... fica me imitando. Semilho triste. É. Não, mas, ô Alba, o que eu acho... Você sabe Ninguém vê Chato. mais TV aberta. pô. Depois eu falo. Você sabe que essa imitação é o Charles que fez. É isso aí. Mas não é, mas não Foi é. ele mesmo. Não é, o Charles. É o Charles. Chato. Não, é o Carica também. Carioca Não, também. não, que não. mais? Não, Não é, não. não é. É o é. Charles. Não é, Isso aí foi pô. o Charles. Posso falar? Não acontece É. nada. Olha lá. São todos Olha lá. bordões juntos, Olha igual lá. o Faustão. Olha lá. Viu? Vai. Pô, Bora mais. lá. Vai, que mais? Não, Mas eu é tô- tonto. Deixa eu te falar, eu acho que tem o TikTok, o Instagram, as redes sociais, as plataformas, elas adiantam as notícias. Então, por exemplo... É o Boni É o Boni, agora. entendo um pouco. É o Boni. Boninho. 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 O que mais? O que eu acho que é, o factual perdeu. Quem falou isso foi o próprio William Bond do Tigrão. William Bond entende William do Bond quê? do Tigrão, ele William sentiu. Bond- É um ótimo William William Bond do Tigrão. É, ele só sabe dar boa ele noite. sentiu. Só. Boa noite. Ele sentiu. Então, assim,
assim, quando você vai dar uma notícia, o Fantástico tinha exclusiva. E aí ia Sim. fazer aquela entrevista lá com Sim. aquela voz distorcida, lá da máfia da Beth, pegar a Virgínia. Hoje a Virgínia a gente coloca. Né? Era essa voz, eu gostava. A Virgínia já tá lá no TikTok, já tá no Instagram, tá todo mundo falando sobre e perde a exclusividade. Ah, você Essa acha é a que a minha opinião. Virgínia, então, é maior que o Fantástico? É isso que você tá falando? Não acho que a Virgínia é maior que o Fantástico. Tá bom, então. Hoje Pegou o corte aí. Boa. Não, mas o que o Zuzu falou tem razão, porque Obrigado. se, por exemplo, cai um avião hoje é terça. Pô, você vai ter uma repercussão já na internet incrível, de canais especializados. Ela tá no Metrópole, O na Jovem Pan, O na Fernando CNN. de Bortoli, O cara que Lito, vai tá todo mundo sobreviveu falando disso. fazendo Exato, já entrevistou, quem tá perto filmou, então assim, tem muita, o Rogério já filmou ali o negócio que aconteceu, então tem muita, é muito mais difícil. Mas o você Fantástico manter. tem um diferencial. O avião caiu, pô, uma semana depois eles vão pegar e falar assim, por que o avião caiu? Esse é o diferencial. Sim, mas por exemplo, o cara que tava, se tiver algum sobrevivente, ele vai fazer um stories, ele vai fazer Sim. naquele momento, né? Naquele Mas aí dia o Fantástico prova que ele tá Perfeito. mentindo. E é lógico que você tem também aí a questão política, né? Perfeito. Os caras estavam. A galera do Twitter, eles são muito sagazes nisso aí. Porque. honra? Nessa parte de observação eles são muito bons. Porque eles sempre lembram da matéria que o Fantástico fez quando o Biden foi eleito. Foi mais de 20 minutos Sim. de matéria. E aí, quando o Trump foi eleito, o Trump foi eleito. E agora vamos ao esporte. Mais ou menos assim. Então você tem também. Entrou o Léo Batista. Foi mais do que o, foi Na mais do Ilha que o do Biden Retiro. tinha de vida. Então você tem também essas questões políticas, a gente sabe muito bem. Mas vamos ver se o Fantástico vendeu o Trump, amigo. E tem outra Você coisa acha que que é é o por causa da monopólio. política? Também. São Não algumas. 100%. Mas tudo também que o Zuzu falou. Muito Monopólio conteúdo. da informação também. Hoje o cara no Mas Twitter se dá a for- opinião mas- dele, mas- ele tem a opinião às vezes mais forte do que o próprio jornal. Mas esse argumento não faz o menor sentido. Por quê? Como? Porque se fosse assim, o Jornal Nacional também perderia audiência. Mas tá perdendo. Tá perdendo. Não, mas é o mais. Não, perdeu. Tá, não, tá perdendo como um todo. Então, A televisão, Mas a tá televisão perdendo, tá não é parava o o Brasil. Jornal Nacional. Eu sei. Parava o Brasil para assistir o Jornal Nacional. Não, mas o que teve no Jornal Nacional ontem? Te pergunto. Não, eu sei, mas é que é como um todo. A televisão não tem mais a mesma. Sim, a pulverização do mas, mesmo impacto. Mas aí é, é a televisão, não é específico. não é porque o Jornal Nacional tá ruim. Boa noite. Não, tá fraco. Boa noite. Não, O Fantástico noite. piorou Não, muito. o Tinha um Fantástico grande... eu acho que tem menos recursos do que antes. Eles eram muito famosos pelas. por Esse programa denúncias. chama-se Observatório da TV, lembra? Isso. Imprensa, É, né? TV Cultura. Feltrin, É. TV Caras, Cultura. eles ficam cagando regra TV do Marcelo- Cultura agora Ah, apresentando o Observatório. Tem aquele lá. Melli, hein? Você, Melli. Aquele cabelo branco. Márcios. Márcios Melli. Márcios. Mas você assediou Como é que ele Márcios. chama? É o mas, Morador UOL. Carioca. Sticer. Mas essa postura tão Essa machista. postura Cabelo de machista, raposa. machista. Observatório da imprensa. Os cara manjam muito de televisão. Eu acho legal, não falando desse que vocês citaram agora, mas a maioria dos críticos de TV, se você pegar, o cara nunca fez nada, nem rádio e TV no Senai. Nada. E aí os caras têm uma opinião muito contundente. É cara de Twitter também. Mas que perdeu a audiência, perdeu a relevância também. Perdeu? Palma tem razão. É isso. Sim. Perdeu, então É tá um certo. conjunto de fatores, eu acredito, né? Eu, como um grande espectador assíduo da TV aberta, acredito que... Por isso que eles querem proibir também a internet. É claro, meus amigos. sim. é uma volta ao protagonismo. Estão bloqueando, É, uma- bloqueando a linhagem geek. É, uma volta ao protagonismo, mas é muito difícil, né? Mas é isso. Que Vamos- observação. Vamos lá. Morgadão, você lembra do Hora do Rush? Lembro. Lembra Deu do Hora do Rush? 80 agora. Então, Hora do Rush é um dos meus filmes favoritos de ação e comédia. Eu acho Ele é que bom, o ator. Eles são brilhantes, essa dupla. Só que aconteceu o seguinte, aí eu direciono pro Morgadão e pro Gueré. Diga. O Hora do Rush, ele recebeu um aviso. Hora do Rush, amigo. Ele recebeu um aviso agora, antes de começar. Se você puder colocar na tela, que eu vou fazer a tradução aqui. É o seguinte, abre aspas, né? Todos nós amamos comédias de ação, certo? Mas este filme foi criado em uma saco. época diferente. Para sua informação, certas representações, linguagem e humor podem parecer elementos desatualizados e até ofensivos. Tá bom, obrigado. Tá bom. Começa o filme logo. Vamos Isso falando. aí acabou viralizando porque realmente... Aonde tá se isso? você-
Isso no streaming, lá na verdade não é no streaming, é no canal USA Network, lá nos Estados Unidos. Mas isso já é uma coisa recorrente. Isso já é uma coisa recorrente. Já aconteceu na Disney. Sim. Se você vai na Disney e alguns filmes de animação, você tem essa mensagem. Na Globoplay, Você você chega na tem... Disney e o ninguém se Mickey tá com importa. uma camiseta escrito isso. Você tem essa mensagem, são os famosos tempos modernos. Aquilo que você gostava antes não é considerado legal e precisa explicar antes de um Bobeira, filme de bobeira, comédia bobeira. que tudo aquilo não faz mais parte da sociedade. A sociedade evoluiu e tudo isso aí é uma mentirinha e não representa o que nós pensamos. Geralmente é isso que eles fazem quando tem algum filme animação que eles consideram muito desatualizado ou retrógrado. Por falar em filmes, né? O Brad Pitt tá indo bem, o filme do Brad Pitt, o Fórmula 1. Ele é lindo. Só que ele é maravilhoso. Meu Só namorado. que ele deu uma entrevista muito interessante, que eu acho que o Emílio vai concordar. Ele Lá deu... vem ele. É. Não, Olha ele lá, deu um chato. conselho. Você quer me ferrar? Não, Eu sei que você torce contra a Rede Globo, contra a Disney e quer me ver contra a Barbie cancelar. Isso já é mesmo. Falou Só pra errou mim. no último. Os outros Cancelar. é verdade. Hã? Os dois primeiros é verdade. Você cancelado é mentira. Quer te levar Os outros Malboro dois na são cela. verdade. Odeia a Barbie. O que você lembrou de mim? Falar do filme O nacional. Brad Pitt, Vamos lá. já vai começar isso É o aí. Brad Pode Pitto, anotar aí. porque é um velho Brad gato. Pinto. O Brad Pinto disse o seguinte: ele deu uma declaração, um conselho para os atores jovens. Opa. O que ele disse? Faz Senai. Esqueçam filmes de super-herói. Não façam isso que vocês vão acabar com a sua carreira. Foquem Falei em pra filmes- você. Foquem na economia. Ele diz o seguinte para falar, foca na E o que economia. o Robert Jr. respondeu pra ele? Isso é a mesma linha, você viu? Isso é na mesma linha que o Scorsese, né? O Scorsese também não gosta. Ele disse o seguinte, Brad Pitt, abre aspas, né? Eu gosto de ver o que a nova geração está fazendo. Gosto de ver o que eles enfrentam, como negociam e superam isso. Só que, em matéria de filme de super-herói, não se vendam. Fujam disso. É isso aí. Porque o cara ganha bem pra fazer um super-herói e ele Exato. fica meio que, né, rotulado Não com é. aquele cara, É com o porque- Homem-Aranha. É, Não, e com a não. burra cheia de Não, dinheiro. não, mas não é isso. O dinheiro é uma consequência da vida. Exato. O dinheiro Eu tô não dizendo pode. que o cara Você ganha um nunca papel. nunca pode querer colocar dinheiro na coisa que já diria Júpiter de Oliveira. Aí. Você conhece Júpiter de Oliveira? Conheço até o que ele- Dos maiores dos teatrólogos Planetas. do Brasil e do mundo. Cyberpops. Júpiter, ele falava o seguinte: quando você está escrevendo uma peça, seja ela para o teatro, seja ela para a televisão, seja ela para o cinema, se você estiver escrevendo essa peça para o teatro, o cinema e a televisão, pensando no que você vai ganhar e no sucesso, os deuses das artes, eles vão colocar um fio invisível e quando você se apresentar para o público, você vai cair de bruços De cara. e vai sofrer a humilhação popular. É isso. Então aprenda isso com os mestres. Tá vendo? Perfeito. Juca de Oliveira. O dinheiro não Uma pode salva vir de antes da palmas. arte. Homenagem Para Juca de Oliveira. Juca de Oliveira. Eu Porque concordo se você muito. vai pensar, Juca de se você Oliveira. pensar no sucesso, no coisa, tchau, meu Mas amigo. é o que o Brad Pitt tá Tchau, falando. pessoal. É a mesma linha de raciocínio do Brad. Eu concordo muito com isso. Tudo que eu escrevi a vida toda eu não ganhei um puto. Então, Então, tá vendo? esse cara tá certíssimo. Pensou que você ia ganhar um bom... Ele cara fala, ô meu, que trampo legal, mas não dá um dinheiro. Ele fala que os jovens estão se prendendo muito a integrar uma franquia de sucesso, ou fazer um filme de super-herói. E eu continuo dizendo, não, esses projetos vão morrer. Segundo o Brad Pitt. Só que assim, né? Eu concordo com o que o Brad Pitt, em partes, do que o Brad Pitt tá fazendo, mas o filme de super-herói é desde os anos 2000. Esse ciclo tá demorando pra acabar. E eu confesso um pouquinho que eu até torço pra ver uma nova leva do que vai ter no cinema, mas são aqueles dois pilares que eu falei. É filme de super-herói e filme infantil. Boa. Que leva a galera pro cinema. O Brad Pitt não fez filme, ele fez aquele de zumbi, né? Ele não fez filme de super-herói. Não. Eu recordo. Não, né? não. Fez Não. Clube da Luta, que não é de super-herói Não. também. Não tem nenhum. Ele fez uma participação no do zumbi. Deadpool. Ah, é? Troia não é. Não, o Delari lembrou uma bobeira. coisa assim, e é verdade. Troia é um filme de super-herói. Não é. Ah, Lógico para. que é. Não. Super-herói. Lógico não é que é. super-herói. Quem queria então? Você Ele é baita tem ator, né? uma jornada do herói ali, mas não é um filme de Uma super-herói. jornada de quem?
De herói. Sem mais meritíssimo. Não, mas super-herói não, pô. Super-herói é diferente. Não tem poderes, é isso que É, eu tô falando. não tem Não poder. voa. É, exato. Ele é só diferente. não morre. Não, não tem poder. O cara comia a mulher que ele quisesse no Não, filme, mas mano. Que isso aí poder também melhor fora que do esse, filme velho. também. Você é louco. Fora do filme também ele não tinha Porra, problema com meu. isso. Ai, Mas ai. acabou repercutindo e o filme dele tá indo bem. 300 milhões de dólares até agora. Falaram Fórmula muito 1. bem desse filme da Fórmula 1, cara. Falando sério. É bom, pô. É Eu bom, vi é um uns bom críticos filme. falando, não gosto de Fórmula 1, mas o filme é fantástico. É um bom filme. Principalmente pelos efeitos. Mas né? a jornada do herói é se- manjado. Quando Ué, ninguém mas acredita. A vida tem coisa que é entretenimento, Então, é passatempo. vida- Manjado. Quando eu Ah, falo mas que é já bom não- aqui, ninguém acredita. Aí tem que ver outro crítico pra falar, né? Não, Que sempre bom. apoiei você. Ora. Eu acho que as Quando eu pessoas... falo, Desacreditado, Quando coitado eu do falo, Álvaro. filho. Não, as pessoas pegam suas dicas aqui. Eu já vi isso. Veio de escondido, Porra, né? é isso aí. Mas é isso aí. Falando em filme de super-herói, hoje estreia o Superman. Esta semana. Hoje estreia o Superman. É o grande blockbuster do ano. Nós iremos fazer uma live lá no canal da Linhagem Geek, 2 horas antes do filme. Vamos deixar a live aberta e 2 horas depois do filme a gente volta. Eles Então vão você deixar pode ligado entrar. uma câmera no Exatamente. cinema. Exatamente. A gente vai Você deixar vai dar no ligado. Superman hoje? Não, quem tem promoção, quem for com a cueca por Exato. cima, vai ganhar um Uma ingresso. caneca. Era só Veja- uma notícia. Vejam vocês a imbecilidade do público. Por quê? Porque O Cinemark, Eu ia falar isso aí. o Cinemark Vai. está fazendo uma promoção. Sim. Se você for com uma cueca por cima da calça, É verdade. você entra de graça para assistir o Superman. Eu ia te convidar, Emílio. Eu e você. Veja- Maravilhoso. Vejam onde é que o negócio chega. E a turma... Ah, mas, né? E é engaja, verdade. né? E Uma é turma verdade. vai de É super... verdade. Você tá É verdade. brincando. Vai de É verdade. cueca ou tem que ir de Superman? Não, com a você fantasia? tem Não, que ir só com a a cueca. cueca Você não por viu? cima da calça. Só a cueca. É uma Problema o promoção. Sami que não usa cueca. Ou calcinha também. É uma promoção do Cinemark mesmo pra ir e todos aqui estão convidados. Olha aí, Morgadão. Vai Aí. com a Zorba Extra Large. É. É Zorba de mesmo. fralda. Eu vou sem cueca e vou falar que sou fã do Supercão. Ah, então a gente vai fazer uma live legal Você e o aí. Senna. Nem do consegui Superman, responder. Que tem, Você me acertou agora. que tem uma polêmica no Superman da questão do imigrante. Cuequinha furada. Tá todo mundo com medo. Tá todo mundo com medo aí do Superman ser lacrador. E. Tá bom. Tá bom, tá certo, né? O programa Que mais? paralelo Que funciona mais? bem, né? Vamos lá. Se quiser mais? continuar com a Vai, vinheta, vai. pode continuar vocês dois aí. Não tem Vai, problema vai, nenhum. diretor. Eles fazem um É, programinha é difícil, paralelo. né? Eu tô ligado. Eu tô Na- acostumado a na isso, agenda viu, de Alba? show ninguém Também fala não. nada. Você não. Na Mas- agenda de show a gente fica quieto. Ah, é nada, uma loucura. fica nada. Vocês nem divulgam Ninguém, mais ninguém o gordo. atrapalha. Tá bom. É o Gueré O falando cara em muda de filmar lado. aqui, é. O cara muda de lado no meio do Divulga o negócio. Mas vamos lá. Tem o livro do Morgado. A grande polêmica, o Morgadão, é Vai, o fala Superman. sozinho aí é agora. o Superman imigrante. O Superman imigrante. Saiu Mexicano. até. Eu peguei. Porque assim, o James Gunn falou que vai abordar política. E a gente sabe que a imigração é uma das pautas políticas ali, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, do próprio Donald Trump. Sim. Né? Promessa de campanha. A Fox News, ela chegou a fazer um quadro, um momento só pra falar do Super Woke. Eles estão perguntando se o Superman é Super Woke. É lógico que é muita coisa pra render o bloco, porque eles ainda não Será? tinham visto, olha lá. Chupa man. Ficou passando lá, mas a gente não sabe. Vamos saber hoje, Tem a cara depois triste, de assistir, se o James Gunn vai pagar o pedágio ou ele vai preferir falar sobre... Vai preferir o filme Superman. A gente sabe que quem paga o pedágio tem alguns ganhos, mas não da bilheteria, não do público. Vamos ver se o Superman vai seguir esse caminho aí da lacração ou do filme. O destaque é o cachorro do Superman, Krypton. O Krypton. O Krypton. É mais pra você pegar o público infantil também, né? E mais pros saudosistas que gostavam muito do Krypton ali quando lia os primeiros quadrinhos do Superman. Muito bem. Eu digo uma coisa pra vocês. Vocês que gostam dos super-heróis, dos bonequinhos, brevemente vocês vão sentir muita vergonha de vocês mesmos. Mas vamos agora para ele. Quem? Vamos para o super-herói nacional. Ele Ele não usa capa. não usa capa, Tem 3 filhos. não tem cueca em cima da calça